Olá, boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui no nosso chat. Eu tô com muitas perguntas para responder que vieram por e-mail. Aí se vocês quiserem, a Valéria já está aqui. Tudo bem, Valéria? Quero saber quem está no chat e quem tem perguntas ao vivo, porque se houver alguma pergunta ao vivo, eu vou dar preferência e vou aos poucos respondendo as perguntas que vieram por e-mail, porque assim, eu tenho tempo de ir respondendo durante a semana, né? E lembrando que amanhã, gente, para quem fez o curso gratuito de regressão, às 8 horas da noite nós vamos estar fazendo o chat do curso gratuito de regressão, hein? 8 horas. Vocês que têm perguntas de regressão e fizeram o curso gratuito, amanhã, 8 horas da noite, 20 horas, horário São Paulo. Bom, então eu vou começar com uma pergunta aqui da Jaqueline. Primeiro ela explica, né? Ela diz assim: ótima introdução aos principais autores. Não conhecia o trabalho de Nise. Fiquei impressionada pelo pioneirismo. Vale a pena pesquisar mais sobre cada autor para um aprofundamento? Sim, vale a pena, não só para os cursos de aprofundamento, mas assim, veja bem, eu tenho quase 40 anos de psicanálise, eu estou sempre aprendendo uma coisa nova, eu vou rever os autores, porque assim, cada autor de livro tem uma visão, não é? Cada escola que surge tem uma visão, então assim, é muito importante ir a fundo no trabalho dos autores. E lembrar que a Nise da Silveira foi uma psiquiatra brasileira que teve esse pioneirismo, conheceu o Jung, né? E eu fico assim, pensando que na psicanálise integrativa nós usamos Jung e na psicanálise ortodoxa não se fala em Jung, né? Então assim, na minha visão, Jaqueline, preciso respeitar os autores, mesmo que eu pense, os autores não, as suas obras, porque os autores nem já existem. Mas as suas obras, eu acho que quem não experimentou o Jung no sentido de ler a obra, ser analisado como uma terapia junguiana, que no caso dentro da integrativa você tem isso, e atender alguém com Jung, não pode dizer que Jung não é bom, não é? É muito primário, não é? Fazer uma crítica sem ter experimentado. Alguém que diz assim, gente, não toma limão porque limão não é bom, não faz isso. Você já experimentou limão? Não, nunca vi, nunca tomei, só sei que existe, mas me disseram que não é bom. Então, no Brasil tem muita coisa do achômetro, eu acho. E aí vocês vão achando e não acha, pesquisa, tá? Faz bem pesquisar. E faz bem pro ego saber que a Nise da Silveira é brasileira. A gente não torce pelo Palmeiras, pelo Brasil, pelo Ayrton Senna. Então por que a gente também não pode torcer aí pela Nise da Silveira? Por que tem que ser psicanalista, tem que ser uma pessoa séria, quadradinha, fechada? Por que eu não posso ser uma Silvia Designer? Posso, gente. Que isso? A sanidade psíquica carece de bom humor. Pessoas mal-humoradas geralmente são bipolares, precisam de intervenção química. Então sim, Jaqueline, pesquise mais. A Nise da Silveira tem livros, tem filmes, tem literatura, tem muita coisa para você pesquisar, tá? Muita. Inclusive, ir no Rio de Janeiro, visitar o Museu do Inconsciente, já disse para vocês, pesquisa no Google, telefona para lá, que são visitas agendadas, não é chegar lá, não é um museu que você entra, você tem que agendar, né? Vale a pena, você vai ver as obras que os pacientes internados na ala psiquiátrica faziam, né? Que muita gente chama de laborterapia, mas tem uma visão aqui toda junguiana, das mandalas, maravilhoso, tá ok? Você me faz uma outra pergunta, que é uma pergunta que eu já vou te dizer que não. Posso pensar no real, imaginário e simbólico do Lacan como aproximações do ego, superego e... Não é dessa forma. E assim, seria muito longo eu te dar essa explicação, ok? Até porque se você quiser me perguntar coisas do Lacan, é melhor... Porque precisa entender Lacan, precisa entender o Freud para depois relacionar os dois. Senão fica mais complicado ainda, tá? Eu tenho a Gesinila. Ela fez 3 perguntas. Gostaria de saber sobre a técnica de regressão seria apresentada neste curso. Pode ser aplicada com o filho, visto que existe um vínculo afetivo e isso pode vir a interferir na análise. Não pode ser aplicada no filho. Você pode fazer um treinamento com um filho que não tenha problemas, para você treinar, não para atendê-lo em análise, de maneira nenhuma. Um treino é uma coisa. Vou treinar aqui uma regressão com você, tá? Mas é o seguinte, você vai fazer terapia analítica, regressão de verdade com um analista, que não seja da sua família, seja seu pai, sua mãe, seus irmãos,
Não só pela questão ética, por questões transferenciais e outras mais. Então, assim, não. Essa técnica apresentada, como muitas outras, por exemplo, no curso de formação, tanto presencial quanto online, vocês vão ter, dentro da visualização criativa, não só a criança interior, como a ancestralidade, tá? Que visa trabalhar os ancestrais. Isso eu criei essa técnica me baseando muito na colônia japonesa. Depois tem o DNA, ácido desóxido ribonucleico, que é uma coisa que tem a ver com DNA, tá? Depois vocês têm a regressão por musicoterapia, é a regressão gestual e a regressão que usa CDs, a respiração holotrópica, renascimento, rebirthing. Você tem por hipnose, você tem pelo contador de histórias, pelo túnel, pela ponte, pelos espelhos. Então você tem no curso de formação, você tem uma série de técnicas, ok? E elas poderão ser aplicadas em você também para ver como é que você se sente, ok, Gesimildo? Então, não pode fazer isso no seu filho como terapeuta e muitas das técnicas todas serão dadas no curso. A segunda pergunta é, excelente a técnica aplicada. Gostaria de saber quanto tempo leva uma sessão de regressão e quantas vezes serão necessárias para análise dos dados obtidos pelo terapeuta. Obrigada. É o seguinte, o tempo da sessão eu coloco de 1 hora a 2 horas. Então eu deixo um espaço de 2 horas para um paciente. É que eu já tenho muito treino, então às vezes eu nem preciso, mas eu recomendo ao meu aluno que deixe 2 horas para cada paciente. Mesmo que ele leve 1 hora, tem um tempo para se recompor, o analista também, né? Quantas vezes, não sei. Até que o paciente se sinta bem e não venham mais as questões. Então, o tempo não dá para saber. Eu peço 12 para ter uma experiência com o paciente e saber como é que ele responde. Depois é que eu digo para ele quantas sessões mais ou menos ele vai precisar. Adorei os esclarecimentos com base nas informações fornecidas como psicopedagoga e trabalhar com crianças. Gostaria de saber se a SBPI disponibiliza algum curso de ludoterapia ou de caixa de areia esplanada. Na fala da Fátima Mota. Sim. Muito bem. Outra é do Robson. A primeira pergunta é, sou formado em ciências sociais. Achei interessante a associação entre antropologia e psicanálise. Gostaria de saber mais informações sobre etnopsicanálise. Muito bem, Robson, legal. O Freud gostava muito de estudar antropologia e arqueologia, tanto é que ele se denominava um arqueólogo da mente. Então, arqueologia e antropologia e darwinismo foram matérias muitíssimo estudadas pelo Freud, assim como mitologia. Então, a questão antropológica, ela é muito, junto com o Darwin, ela é extremamente importante para a psicanálise, porque o Freud vai nos mostrar, por exemplo, a questão evolutiva. Eu já tinha recomendado o filme Austrália, para vocês verem os aborígenes australianos, que antropologicamente, o Freud vai dizer que é a civilização mais selvagem, mais antiga, não sei bem como me expressar, mas mais antiquada nos seus procedimentos, né? mais básica, né? Mais animalesca, na visão do Freud, gente, nos estudos do Freud. Então, Robson, é legal você pesquisar a antropologia ligada à psicanálise, ok? E etnopsicanálise, na verdade, vem de etnopsiquiatria, que foi algo desenvolvido pelos norte-americanos, a etnopsiquiatria. O que vem a ser a etnopsiquiatria? Eles descobriram que conforme as etnias havia uma patologia, assim como existe anemia do Mediterrâneo, pertinente aos povos do Mediterrâneo, existia, por exemplo, a neurose da mãe judia. Um exemplo, isso é só uma brincadeira, hein, gente? Pelo amor de Deus, não me levem a mal. A mãe judia dá 2 gravatas para o filho e ele vai e coloca uma. E ela diz assim, você não gostou da outra, filho? Então, assim, esse tipo de brincadeira, ou a mãe portuguesa que diz assim, você tirou 10, não fez mais do que a sua obrigação, significa que os povos, as civilizações, as pessoas têm neuroses culturais trazidas pelas suas etnias. Isso foi descoberto na psiquiatria. Depois alargou-se para a psicologia e agora para a psicanálise. Então, nós vamos achar neuroses pertinentes, assim como a depressão sazonal nos países onde existe pouco tempo de sol. Há mais depressão por falta de sol, depressão sazonal. Então, etnopsiquiatria e etnopsicanálise estão profundamente ligadas às etnias, né?
Quais as etnias que as pessoas têm? Certo? Ana Lúcia, olá. Você é anônimo? Seja bem-vindo, anônimo. A segunda pergunta. Ótimo material, bem didático e objetivo. Por favor, queria sugestões de textos sobre Jung e Lacan. Essas sugestões não há como fazê-las aqui agora. Então, amanhã eu e a Anabela vamos deixar sugestões no chat. É possível, Ana? Leitura. Mas em todo caso, vamos lá. Não leia por enquanto os seminários do Lacan, a não ser que você entenda alguma coisa de Freud e de Lacan, porque senão você vai desistir. Então não começa, eu sei te dizer por onde não começar. Não começa pelos seminários. Agora o Jung começa pelo Homem e seus Símbolos. Ou o Livro Vermelho. O Livro Vermelho do Jung é qualquer coisa de fascinante para você ter um início. A Jornada da Alma, ok? Agora do Lacan, eu vou trazer alguns textos, eu vou trazer nomes de autores para você, de textos, de livros que eu tenho. Tenho uma resenha grande, uma biblioteca até complexa. Só que assim, de cabeça, eu tô ficando velha, né? Então, sabe o que acontece? A velha aqui já foi no neurologista, ele falou que não é Alzheimer, graças a Deus, é cansaço. É excesso de fazer coisas. Então, eu às vezes me esqueço até dos nomes de alguns autores. Você desculpa, Robson, mas eu vou passar, eu vou pegar essa informação, eu vou atrás das coisas que eu não lembro, porque eu sei que eu li vários que eu tenho em casa. Eu tenho autores, né, para te falar. Eu tenho o Násio, que escreve muito bem sobre o Lacan, mas não exatamente um texto. Depois eu vou te trazer um texto, porque o Lacan, ele se não for traduzido do lacanês para o português, ele é complexo, viu? Ótima prévia. Somente queria fazer uma pergunta. Então, de acordo com a proposta da senhora, as ideias, noções e metodologias do tratamento seriam usadas em função das demandas do paciente. Sendo assim, o protocolo usado para atender um não seria o mesmo que utilizado para os demais. Lógico, o protocolo, a base do protocolo é igual para todos, ou seja, a consulta com, primeiro, ficha anamnética, dados cadastrais, anamnéticos pessoais, diagnóstico e prognóstico, isso é igual para todos. Só que a impressão digital de cada um é diferente, portanto, o histórico, Robson, que cada um vai me contar. Ana Lúcia, você é aluna do curso online, desculpa, é que às vezes entram umas coisas aqui que você não liga. Então, eu estava te dizendo o protocolo. Então, o protocolo a ser seguido é esse. Agora, quando o paciente conta a sua vida particular, ela é diferente do outro paciente que contou a vida. Uns lembram de infância, outros não lembram, uns a infância foi boa. Cada um tem uma história. Em cima dessa história que nós vamos modificar outras demandas do protocolo, como técnicas de atendimento, tempo de terapia, o que diminuir no paciente, se mecanismos de defesa, se buscar os determinismos psíquicos, estruturar o complexo de Édipo, como ele se formou, aonde estão os mecanismos de defesa, quando começaram, como devem ser tirados, quando devem ser tirados, como é a estrutura do ego, se o ego está suficientemente estruturado para a gente dar uns tabefes com o Lacan, se a gente... Bom, toda vez que nós iniciamos uma psicoterapia na psicanálise integrativa, tem que ser com o Winnicott, né? Tem que ser com o acolhimento. Se não houver acolhimento, não há terapia integrativa. Nem psicanálise, nem regressão, nem hipnose, nem coisa nenhuma. Então, o primeiro autor é o Winnicott, ok? É um autor que vocês vão ver muito lá pra frente, tá? Porque ele é um autor, um médico, e aí tem uma importância menor dentro do quadro da psicanálise, mas muito grande para nós da integrativa, tá bom, Robson? E nós vamos falando sobre isso. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Hugo. Essa pergunta, Hugo, eu já vou te dizer de cara. Quais livros você recomenda para se especializar no funcionamento do aparelho psíquico? Não tem um livro específico. Você vai encontrar vários livros da obra do Freud. Mas eu vou pesquisar um para você, que aonde dentro da obra do Freud, ele se aprofunda no aparelho psíquico. Por quê? É preciso entender que há pouca coisa escrita no Brasil, né, sobre psicanálise, assim, específica do aparelho psíquico. Não estou falando de uma maneira geral. De uma maneira geral, até é muita coisa. Existem livros que eu gosto muito de um autor brasileiro chamado Davi Zimmermann. Não sei se dá para publicar aí. Dr. Davi Zimmermann. Ele tem vários livros sobre psicanálise. São muito bons para serem pesquisados. Muito. Davi Zimmermann. Acho que são 3 ou 4 livros. Vale a pena ter todos. Tá? Inclusive o dicionário dele, o vocabulário, que é maravilhoso. Tá? E os livros do Násio.
que é uma outra coleção também, que fala muito sobre... E ainda, né, o Otto Fennekel, Davi Zimmermann, Otto Fennekel, Nasio é assim mesmo, tá? O Nasio é uma coleção inteira. Então, esses autores, o Davi Zimmermann, o Otto Fennekel e o Nasio, eles são autores muito bons de psicanálise. Teoria das neuroses é o maior, mais complexo e o mais completo, né? Ele traz todos os mecanismos de defesa da Ana Freud e ele faz um levantamento sobre a obra do Freud que eu considero melhor. É um livro caro, grande, mas não tem nada de chato. É fantástico. Não sei, eu sou suspeita, né? Porque eu acho que eu gosto dos autores todos. Mas assim, Hugo, são livros, você pode pesquisar na estante virtual, né? Que é um sebo virtual, em que você talvez encontre um preço melhor. Nesse Otto Fennekel, você tem a Teoria Geral das Neuroses, que é magnífico. Pesquisa o preço, depois a Ana vê até para vocês e fala no estante virtual, porque são livros que, para estudantes de psicanálise, para psicanalistas, são fundamentais na biblioteca. Então, muitas vezes a gente vai aos sebos procurar... É como aquele livro básico que eu costumo falar do Charles Bremer, Noções Básicas de Psicanálise, da 5ª edição. Eu só quase não encontro. Depois vem aí uma edição caríssima. Vocês podem até tirar xerox, né? Ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, porque eu gostaria de convidar as pessoas para fazerem o curso de regressão presencial, né, que vai acontecer o condensado aqui de 23 a 28 de janeiro, e depois o presencial um domingo por mês só em março, e o da internet, que já está correndo na internet, o curso de formação, vocês vindo a São Paulo um final de semana para fazer o presencial das técnicas de atendimento, ok? Eu gostaria de saber, então, se nós vamos ter mais alguma pergunta, porque eu só tenho mais uma pergunta aqui. E eu já pedi sugestões de horários de chat, que vocês achem mais interessante para a gente pensar aí em 2017 até poder flexibilizar isso. Mas eu tenho uma pergunta aqui bastante interessante, que é o seguinte: essa pergunta não é com relação à matéria, é uma pergunta sobre a legalização da profissão. Olha, gente, a nossa profissão de psicanalista já está no Código Brasileiro de Ocupação. Então, como psicanalistas, ela já está definida. A única coisa que não existe é curso universitário credenciado pelo MEC. Você vai falar para mim, mas tem faculdade que dá lato sensu? Tem, mas não é o curso que o MEC aprova. O MEC aprova a faculdade. E a faculdade dá o curso, mas o curso não é aprovado pelo MEC, né? Vamos pesquisar isso, bacana? Porque assim, não tem nada demais vocês fazerem cursos livres, ok? Porque a nível de conhecimento e a nível de título mesmo. Então vocês podem fazer lato sensu, sim. Não tem problema nenhum. Inclusive, o certificado da SPPI, tanto faz presencial como online, em Buenos Aires, na Argentina, ele é aceito para fazer doutorado. E lá sim, aprovado pelo, que seria o MEC deles, que eu não sei como se chama. Mas eu sei que é a universidade, porque eu tenho uma paciente, uma ex-aluna de muitos anos atrás, que fez o doutorado em psicanálise, está em São Paulo atuando, então vocês podem, depois quem tiver interesse. Então é isso, com relação à profissão, você pode ter tranquilidade de exercer a psicanálise livremente em todo o território brasileiro e não se preocupar com a legalização. Se preocupa mais com a formação, com a importância da sua terapia pessoal, com a importância do seu estágio, com a importância das suas leituras, porque isso vai formar você um bom psicanalista e você não vai precisar ter medo.